Desperta, baudalho, é hora, águia guerreira vai decolar. O seu grasnar já nos convida a cair no passo sem embaraço, o frevo mostrar. O seu grasnar já nos convida a cair no passo sem embaraço, o frevo mostrar. Por onde o estrela passar, seus clarins arrastam. Clube da Massa, o Clube do Povão. E daqui vai o meu abraço, o meu carinho, um beijo no coração de todos. Um ótimo carnaval. Dizia que a origem do nome do Estrela, né? Que sempre era Caninha Verde, era Caninha Verde, era. E que se juntou um pouco na casa da Dona Marieta de Castro. E todo mundo conversando, discutindo, falando as coisas, né? Aí disse, não, vamos dar Estrela. Aí botou a Estrela, era o que ela contava, eu já sei porque é através dela que ela falava. Os fundadores foram Antônio Teodoro, foi Eufrásio Campos Gouveia, foi Odilon e Otacílio Xavier, foi meu avô, Manuel Tavares, Mário Tavares. O pai era sobrinho de dois fundadores, né, praticamente, Tio Odilon e Tio Otacílio. Naquela foto, Xavier, né? Otacílio Xavier de Moraes e Odilon Xavier de Moraes. Eles eram fundadores desde lá de Caninha Verde, né? Tratando da origem do clube, aí como sempre fui curioso, eu sempre perguntei aos mais antigos. Tinha a Dona Marieta Castro, que morava lá no Rosário, era Estrela, Seu Vieira. E assim, eu sempre ouvi falar, procurar saber do Estrela. Nunca vi registros, mas assim, algumas histórias orais e depois pesquisas. O próprio Eduardo andou pesquisando, ele que tem a carteira de seu Otávio Guzmão como uma fonte material registrada de sócio mais antigo, mas a gente já ouviu falar do Estrela na época em que ele era verde e amarelo, e depois aí surge Caninha Verde, tudo isso na época de Getúlio, né? Coisas assim, bem remotas, assim, que depois aí se fala de um Cavaleiro Luar, mas o Estrela, ele teve a sua marca mais voltada à questão do Caninha Verde. Se a gente for olhar na região, em Pernambuco, esses clubes estão voltados mais à questão das profissões. Na Revolução Industrial, né, a gente tem, né, o Clube das Pais, em Recife, os lenhadores do Recife de Olinda, o lenhador de Paudalho, Clube Estrela de Camaragibe, Clube Estrela de Paudalho, Clube dos Ferroviários, Clube de outras profissões assim que vão se reunindo e vão formando esses blocos carnavalescos e vão mostrando, né, exprimindo esse sentimento da política, do desejo através da cultura. A história do clube, né, que eu sempre aprendi e aprendi com os mais velhos, eu sempre ouvi a conversa deles, né, é que houve a necessidade, uns amigos, né, que se encontraram e houve a necessidade de fazer uma sede para o Clube Estrela, porque até então era difícil, não existia, o povo, porque esse clube ele foi pensado para a massa, ele foi pensado para a diversidade, ele, desde sua essência, ele é plural. Então, houve essa necessidade do trabalhador da cana, das olarias, o pessoal do comércio, de um modo geral, né, aqueles que trabalhavam na usina, terem esse espaço democrático, que eles pudessem brincar. Então, esse grupo de amigos fez isso lá nos idos de 49. Mas antes, ele não era conhecido, não existia o Estrela. O que a gente tinha era o Cavaleiros do Luar e o Caninha Verde, né? Justamente em alusão não só à dança portuguesa, mas sobretudo à cana-de-açúcar, que era esse pessoal que brincava, né? Então, lá pela década de 30, né, naquela revolução, em que houve toda aquela questão política,
Os diretores do Caninha Verde, aliás, que já era a Estrela, né? Agremiação mista, Clube Estrela, e já estava usando o vermelho e branco, eles participaram ativamente, politicamente, desse movimento. O pessoal ficou impedido mesmo de desfilar, de participar dos desfiles, tudo. Então, eles vieram com uma roupagem nova, não mudou. O Estrela continuou sendo Estrela, mas quem fazia parte da diretoria criou uma nova agremiação que era o Já Vai Tarde. Então, até mais ou menos 48, de 46 a 48, eles desfilavam, eles brincavam como Já Vai Tarde. A partir de 49, com a sede já construída, então passou definitivamente a ser conhecido como Clube Estrela. E tinha como mascote a águia, né, e a estrela. A estrela era o símbolo, porque eles diziam que, e é verdade, que a estrela brilha sempre, né, tá lá no céu. E a águia, ela tem uma propriedade muito forte, além do alcance, né, do olhar, da visão, a renovação, essa coragem, essa resiliência de lutar contra o que está posto. Porque a gente sabe que a cada 40 anos ela renova, ela procura um pico mais alto, renova a plumagem, tira com o bico, tira depois as garras, uma atitude de muita coragem, e depois tira o bico batendo na pedra e fica à mercê dos predadores e também fica dependendo da sua comunidade para alimentá-la, enquanto não pode. Então ela renova a plumagem, ela renova as garras e o bico, e ela vive mais 40 anos. E isso é resiliência, é coragem, é resistência, que foi a história do Estrela. História de resistência, história da massa. É justamente por isso que a gente é conhecido como o Clube do Povão, o Clube da Massa, porque é a luta mesmo que a gente viveu para se colocar, para buscar e para conquistar um espaço dentro da sociedade, que na época, quando a gente vai contextualizar, era tão preconceituosa e tão separatista. Estrela no meu coração, nós somos heróis, venha pro nosso cordão. No passe do frevo eu levo estrela no meu coração. Por onde o estrela passar, seus clarins arrastam multidões. Nem mesmo a força de todos os canhões conseguirá deter os nossos foliões. Nem mesmo a força de todos... O Estrela abria as portas. Dizem que era assim, antigamente, que o Clube Lenhador era da elite e do Estrela era do povão. Então, no Estrela, todo mundo pagou e entrava. Mas lá tem a seleção. Dizem que eu não sei que eu tenho. Não, porque era muito discriminado. Os lenhadores era clube da elite. Dos comerciantes, dos senhores de engenho, não sei o que. E o Estrela, quando surgiu com Já Vai Tarde, sendo divergente dos lenhadores, de lá para cá, a liderança da política era de Eufrásio. Então, todo o grupo, inclusive meu pai, né, era ligado a Eufrásio. Então, era Eufrásio, Antônio Teodoro, Antônio Camarão, Djalma Tavares, todos que tinham ligação com o pessoal do Circulando Bandeira, a mãe dele, né, Dona Laura, pessoal do Petribu, Edgar Lira. Esse pessoal que foi agregando a chegada de seu Zé João, que na época de Mário Montenegro, seu Zé João chega como uma pessoa que é empreendedor, né? E chega e já tem a opção. Maria da Luz, ele quando chegou em Paudalho, ele foi convidado por lenhadores. E quando ele olhou o Estrela, ele disse, não quero lenhadores, não. Ele gostou do Estrela e ele foi para o Estrela. Apesar do Lenhadores ser o clube mais tradicional. Porque, por exemplo, quando o Lenhadores ele foi criado, era a única sede. Foi criado por uma pessoa que era
da população menos abastada. E depois eles assumiram. Mas só que o Estrela, quando foi criado, o pessoal criou, mas assim, quem assumiu o Estrela foi a população. Eles sempre criaram o Estrela para uma população menos favorecida. Mas eles não criaram e abandonaram o Estrela, não. Eles criaram e ficaram com a população no Estrela. Daí há essa diferença. De certa forma, eles não tinham onde brincar, eles não tinham um acesso a um clube que existia, ao clube que existia na cidade, né? Condição econômica, a gente sabe que numa cidade pequena como Paudalho, historicamente, né? Se a gente for dentro do contexto histórico, é lógico que um clube vai ser dirigido ao público que a gente classifica como elite, né, da época. Papai, no início dos anos 50, ele construiu o Estrela. Não foi com verba de nada, foi do bolso dele. E até hoje o Estrela, o prédio ainda é no nome dele, né? É. E papai era um estrelista de quarto costado. E ele era um visionário. Porque o primeiro clube empresa do Brasil, eu acho que deve ter sido o Clube Estrela. Porque papai construiu Estrela como uma sociedade por cota limitada. E enquanto ele pôde, ele ajudava muito Estrela, né? Nossas fantasias da noite a brilhar e brindar como taças, levando beleza àqueles que ficam olhando quem passa. Nós somos heróis, venha pro nosso cordão. A gente é criança, né? Vai fazendo aquelas coisas assim que a gente ainda não sabe costurar. Depois eu fui bordar, comecei a bordar e com o passar do tempo desfilei 5 anos consecutivos. Comecei com fantasias mais leves, depois fui para as mais pesadas. E assim, sempre foi encantador, apaixonante, porque a gente com um clube desses, né, quando a gente convive, que a gente vive dentro, a gente se torna família. Na verdade, é uma grande família. A gente trabalha em equipe, a gente trabalha em grupo. Muitas vezes, diante de tantas dificuldades, a gente superava isso justamente com a força que a gente tinha, né, a garra, o amor, o foco mesmo, no despertar da águia, né, no brilho mesmo da estrela. Era tudo que a gente queria, era tudo que a gente almejava. Então eu aprendi a amar desde criança. E eu aprendi a amar porque eu já nasci numa família que já era atuante no clube. Quem entrou primeiro como figurinista, né? Que na minha época, o primeiro figurinista que eu conheci foi Paulo Neves. Depois do Paulo Neves foi André Paiva. Depois de André Paiva teve Eduardo Freitas, teve Fábio Gonçalves e José Carlos também, não foi? José Carlos também. E eu creio que por último foi Tássio, né? Que continua sendo até hoje, né? Eu trabalhei com todos esses figurinistas. Mas aí no outro ano, aí o Estrela me chamou, já estava um galalauzão grande. Aí Paulo Neves disse, esse dá. Aí eu fui, normalmente os 8 anos foram todas fantasia principal. Aquele amor ao Estrela e era difícil a contratação, muito difícil, porque ele era exigente, mas todo artista é exigente, né? Ele queria bem feito e as coisas dele eram muito bem feitas, né? Ana Maria sabe, Ana Maria viveu, Suzana viveu isso, né? Viveu Paulo Neves querendo isso, querendo aquilo. Não, porque hoje se vende aquela beleza, a beleza colorida, aquele colorido da fantasia, que é muito grande, né? O brilho da fantasia. No tempo dele não, era uma história, vendia a história. Que eu desfilei de 72 de Alexandre da Macedônia, que era uma fantasia muito bonita, mas muito bonita mesmo, e não tinha nada. Era uma fantasia de couro, um capacete bonito e um manto. O manto nem era do clube, o manto foi um pano que a Maria Augusta, é isso mesmo. O tecido foi dela, o manto da minha fantasia, o tecido foi dela, que ela foi em casa, pegou aquele, era um tecido bonito, bem verde, bonito, e botou e deu certo.
Quer dizer, era uma fantasia que ele mostrava, o título desse desfile foi Arco-Íris de Sete Impérios, né? Eu fui Alexandre da Macedônia. Fantasia muito bonita. E era simples, não tinha nada arrastando, não tinha nada, era uma fantasia simples. Uma armadura. E Terezinha queria que eu fosse ao Estrela, me convidou para ir desfilar. Eu nunca tinha participado de carnaval. Eu participava só de igreja. E nesse convite, que não foi possível no mesmo ano, mas aí assim, eu não desfilei, foi o último ano do figurinista Paulo Neves, que fez o figurino de primavera no Japão. E eu entrei no Estrela no ano seguinte, já com André Paiva, e ele fez o figurino Folia no Mar. Foi a primeira vez que eu ajudei, fui através do professor Mário Francisco, do Centro Educativo Princesa Isabel, ele era de lá do Estrela, e comecei a ajudar nesse ano com o figurinista André. Então, a partir desse ano eu comecei a participar do Estrela e cheguei e fiquei ajudando a casa de costura. Depois comecei a assumir vários adereços, juntamente com o Eduardo Freitas, que é meu sobrinho. E a gente trabalhava, na época tinha também Dico, que já faleceu, né? Era Mário, eu, e trabalhávamos juntamente com as duas baluartes, que era Maria Eugênia, Dona Lourdes, o comando era delas duas, e Terezinha também. Mas Terezinha se preocupava muito com a questão do clube, mas nas fantasias a gente se reunia na casa dela. Era uma coisa muito familiar. E tinha como costureira Socorro, Ângela Capozoli bordava, Luísa Valentim, a Santinha, a irmã de Laura Lima, Laura também participava, Gracinha, de lá da São Miguel, né, da Loca. A gente formou um grupo assim muito bom e tinha um grupo jovem assim muito forte, a liderança na época de João Holanda, que era professor aqui do Equador, juntamente com muitos jovens, Jorge Alberto, Ricardo, José Luiz, esse pessoal todinho fazia parte da diretoria. Na época o presidente era seu Severino Oliveira, chamado de Oliveira da Loto. Que já tinha, né? E foi justamente através desse momento que eu comecei a ver o carnaval com outros olhos, outro ângulo. E quando foi no final de 99, quando eu desfilei, automaticamente houve a necessidade da troca dos carnavalescos e Paulo Cristóvão, que era coordenadora, presidente de fantasia, tinha uma nomenclatura assim. E Dica, na época, que estava assumindo quanto presidência, me encontraram e conversaram comigo dizendo que eu assumiria em 2000. E isso me deixou muito apreensivo, porque até então eu não via o Clube Estrela, um clube grande, clube, né, já tem o nome da massa, do povão, e era uma cobrança muito grande naquela época. Eu tinha apenas 27 anos. Então, para mim, isso foi tudo muito novo, mas a partir de então, quando eu ingressei mesmo, quando eu assumi o papel de estar à frente do clube enquanto carnavalesco, eu vi como a coisa era totalmente diferente. Então, os medos eles foram sendo colocados de lado porque existia necessidade de colocar um clube na rua, não é? E eu tinha uma equipe maravilhosa, que eu encontrei Dona Maria Eugênia, Ana Maria, Socorro, que costurava na época, Paulo Cristóvão, que hoje é meu padrinho, mas ele ficava à frente. Então, quando eu trouxe para cá os primeiros desenhos, a gente começou a destrinchar. Então, Estrela, para mim, ela foi justamente isso. Não digo a busca, mas o encontro de algo que existia, que até então eu não sabia que estava guardado dentro de mim. E quando começamos a construir os meus sonhos, porque na verdade se tinha na época, o primeiro ano foi na era de Aquário, estávamos nos preparando, sair de 99 para 2000 e as pessoas diziam que o mundo ia se acabar no ano 2000 porque era a nova era. Então, como eu sou Aquário e tinha toda aquela questão mística, eu busquei
transferir para o papel justamente aquele conceito do que eu tinha estudado, do que eu tinha visto. E eu sempre dizia que, quanto carnavalesco, a gente tinha uma responsabilidade muito grande, que a população entendesse o que estávamos propondo e não trouxesse coisas do outro universo, de outro mundo, de outra situação. Então, a Era de Aquário estava muito mais próxima, então a gente começou a construir em cima desse conceito. Olha, todo ano é diferente, né? Os anos que eu participei diretamente, a gente normalmente pesquisa, né? A gente lê uma produção literária, a gente assiste um filme, a gente vai para aquelas revistas geográficas, né? Revistas interessantes. Por quê? Porque elas abrem as portas do mundo, de conhecimentos que que às vezes não é só local, né? Ela abre as portas de outras realidades, de ficção. Então a gente vai, pesquisa, busca, eles nascem normalmente assim, né? E a partir daí nasce uma ideia, né? Como, por exemplo, teve um ano que a gente viu Brumas de Avalon. Então a gente deu ao figurinista, né? Antes a gente deu a ele o livro, ele leu e leu outras produções também, mas aí a produção fica a cargo dele, fica totalmente, porque aí vem de dentro, né? A gente sabe que a criação, ela é do artista, ela é individual, ela é da alma dele. É por aí. Somos heróis, venha pro nosso gordão. No passe do frevo eu levo estrela no meu coração. Por onde o estrela passar, seus clarins arrastam multidões. Nem mesmo a força de todos os canhões conseguirá deter os nossos foliões. Antigamente o carnaval daqui era diferente, né? Porque as manhãs de sol do Estrela era conhecida. Vinha gente de tudo quanto era cidade para brincar. Mas depois que começou essa história da Beira Rio, aí acabou muito com a parte social dos clubes. De sol, né? Manhã de sol era para criança, era matinê. Só que os pais iam levar as crianças e descobriram que era muito bom brincar pela manhã. Então a manhã de sol, ela começava de 10 para levar as crianças até o meio-dia, 1h, porque ia ter o desfile da tarde. Só que aí foi se estendendo e o pessoal começou a abrir o bar para vender cerveja. E aí as manhãs de sol, elas ficaram manhãs e tardes, e 3 horas estavam catando os desfilantes para ir desfilar. E os desfiles que eram de 4 horas passaram para 6 e depois perdeu o controle. Mas aí tinha manhã de sol, o desfile da tarde, que era onde o clube ia se interar com toda a população, e à noite os grandiosos bailes. Então o músico trabalhava no carnaval. Era uma renda, né? Porque o músico ele tocava manhã, tarde e noite. Manhã de sol, né? E a manhã de sol era aquela, porque a gente chegava, a gente se vestia de vermelho e branco, e era aqueles banhos de tinta, batom, essas coisas, todo mundo ficava aquela bagunça. Porque eu vejo que tem umas fotos que eu não sei se vocês têm essa foto, que tá eu, Paulo, André Paiva, Tudo melado. Ângela, Mito, a gente que tá aquela cachorrada da gente no meio do povo, numa manhã de sol, Que tenho até uma que Paulo Custódio, quando eu tô com a perna, Paulo tá com a perna assim por cima de mim, aí a minha menina, tira a perna de cima de mamãe, tira a perna de cima de mamãe, mas era brincadeira da gente, uma brincadeira sabia. Hoje não, hoje tem muita maldade, mas antigamente era diversão, Manhã de sol antes, ela era bem direcionada às crianças, né? Era estilo uma matinê. Eu lembro que a gente ia logo cedinho, aí era só criança, os pais olhando, e depois a gente saía de certa hora e começava o frevo mais pesado, e aí eram os adultos, os adolescentes. Depois eu comecei a participar enquanto adolescente e era tudo de bom, né? Assim, a gente saía extremamente detonado, entre aspas, porque a gente tinha meladeira, tinha banho de bebida, de tudo, e era assim, muito saudável, muito bom. São momentos inesquecíveis, né? Tanto os bailes à noite quanto as manhãs de sol.
assim, a gente melava muito, né, os outros. Esse é o que mais me chamava a atenção. Era tinta. Às vezes a pessoa não tinha dinheiro para comprar tinta, era na graxa de sapato. E era muito interessante. Agora eu vou contar uma história que aconteceu comigo, que no primeiro dia de uma manhã de sol eu levei uma pisada. Eu achei que tinha cortado porque eu senti o sapato cheio de sangue. Mas na verdade não era, ele estava na pele. Eu fiquei com o pé todo roxo, cheio de sangue. Então, assim, acabou meu carnaval. Eu chorava, não era de dor, não fiquei chateada com o rapaz que pisou, porque ele estava brincando, não me viu. Mas eu chorava de tristeza, porque eu sabia que meu carnaval tinha acabado ali, no primeiro dia da manhã de sol. Então, foi um desespero, porque era muito bom. E outra coisa, a saída da manhã de sol, a gente indo atrás do boi. Não tinha preço, não tem descrição, não tem coisa melhor do que a gente ir atrás do boi de João Hernani. De todos os canhões conseguirá deter os nossos furiões. Para amar também o clube. E o amor o nosso amor da nossa família pelo clube é um amor sem limite. A minha mãe era uma costureira exímia, todo mundo sabe disso, aqui em Paudalho, conhece ela. E ela começou a costurar no Estrela, através de Dona Lourdes Seu Beto. Todo mundo conhece, Dona Lourdes, que era a costureira antiga. E através dela, a mamãe começou. Olha, o amor de mamãe era tão grande pelo clube, que ela fazia às vezes aqui da casa barracão. Ela desocupava quarto, desocupava sala, para colocar as fantasias que eram confeccionadas, entendeu? E tanto é que quando ela estava bem doente, na UTI, ela falou com a gente e pediu que não abandonasse muito Estrela. Foi um pedido que ela fez, e isso marcou a nossa vida, principalmente Paula, que agora é a presidente do clube. E tudo isso a gente faz pensando nela. O amor do clube, primeiro o amor por ela, e depois o amor pelo nosso clube. Sempre teve um ano que Dona Maria Eugênia estava com a gente lá, porque sempre Dona Maria Eugênia era destaque, né? Porque todo mundo se obedecia a ela. Ela era a nossa orientadora, era ela. Ela que ensinava a gente a fazer tudo. Tudo. Essa aqui, ó. Essa daqui era uma estrela que ainda hoje ela brilha. Gelinha. Esse amor, né? Então, Dona Maria Eugênia é uma pessoa assim que ela era uma professora, mas que não ensinava apenas o adereço. Ela era uma pessoa, era uma mestra. Tanto ela como Dona Lourdes, sempre passou muito carinho para a gente, muito com a mente muito mais avançada do que determinados jovens hoje em dia, onde ela inovava, ela conversava com o jovem, ela ria. Geninha, ela se dedicava, era um amor incondicional à Estrela. E ela fazia peripécias, né? Então ela fazia lanche para o pessoal da Casa da Costura, ela costurava, ela que normalmente ela e Dona Lourdes juntas comandavam a equipe de costureiras e de bordadeiras, né? E conversavam, com elas que os figurinistas tinham o primeiro contato, era com elas que aconteciam as orientações. E ela tinha umas histórias muito engraçadas. Por exemplo, ela tinha a mania de atrasar o relógio, né? Para que meu avô não percebesse, e minha mãe também não percebessem que ela estava dormindo tão tarde, trabalhando. Então ela enganava o pessoal desse jeito. E outra coisa que eu achava muito engraçado, e às vezes eu ficava escutando, era a conversa com os meninos da Casa da Costura. A gente ia dormir, aí de repente ela se soltava. Eu tenho um lanchezinho aqui que eu deixei para vocês, aí trazia. Quer dizer, era de uma felicidade, era de um prazer com que ela fazia as coisas. E
Eu hoje estou como presidente do Estrela, pelo amor que eu tenho ao clube e, sobretudo, por um pedido que ela me fez uma semana antes do falecimento. Ela estava no hospital, ela pegou na minha mão e pediu. Ela olhou bem fundo nos meus olhos, apertou minha mão e pediu: não deixe meu Estrela se acabar. E eu disse a ela, né, como resposta: nunca. Não se preocupe que eu vou cuidar disso. Então, o que me move hoje, como presidente, diante de tantas dificuldades, né, dessa pandemia, que a gente vinha apostando nesse renascer, nesse ressurgir do Clube Estrela, o que me move é não só a coragem, não só o compromisso com o clube, porque ele está sob minha responsabilidade, de uma equipe que está junto comigo, mas, sobretudo, essa promessa, esse amor que veio dela e que eu tenho dentro de mim. Desperta, baudalho, é hora, águia guerreira vai decolar. O seu grasnar já nos convida a cair no passo sem embaraço, eu devo mostrar. O seu grasnar já nos convida a cair no passo sem embaraço, eu devo mostrar. Por onde o Estrela passar, seus clarins arrastam multidões. Nem mesmo a força de todos os canhões conseguirá deter os nossos furiões. Nem mesmo a força de todos os canhões conseguirá deter os nossos furiões. Nossas fantasias na noite a brilhar e brindar como taças, levando beleza àqueles que ficam olhando quem passa. Nós somos heróis, venha pro nosso cordão. No passe e no frevo eu levo Estrela no meu coração. Nós somos heróis, venha pro nosso cordão. No passe e no frevo eu levo Estrela no meu coração. Por onde o Estrela passar, seus clarins arrastam multidões. Nem mesmo